Oi pessoal, hoje nós vamos estudar sobre termologia, certo? Vamos fazer logo a definição do que seria termologia. Termologia é a área que estuda os fenômenos associados ao calor com a temperatura, com a propagação de calor, entre outras coisas. Só que o principal intuito da termologia no estudo de hoje é a gente não confundir a partir de hoje temperatura com calor. Para isso eu vou fazer a definição. E aí nós temos a definição de temperatura. Temperatura é a grandeza física utilizada para medir o grau de agitação das moléculas de um determinado ou de uma determinada quantidade de matéria. O dispositivo que nós utilizamos para medir se chama termômetro. Como você já deve ter observado em algumas situações no dia a dia, quando as pessoas estão doentes, para verificar a temperatura das pessoas ou de algum objeto ou de alguma matéria, a gente utiliza o termômetro. E a temperatura, na verdade, a gente está querendo medir o grau de agitação das moléculas que compõem aquele material. Não estamos medindo dessa forma com o termômetro o calor. Aliás, a definição de calor nós temos que ter essa daqui, ó. É a energia térmica correspondente à energia de transição, ou seja, de movimento, que transfere-se de um corpo para outro devido a diferenças de temperatura. Por exemplo, a gente muitas vezes utiliza uma xícara de vidro e você tem um líquido muito quente ou água, por exemplo, quente, e você coloca na xícara. Pode acontecer um fenômeno chamado choque térmico, que seria o quê? Essa xícara, a partir do momento ao entrar em contato com o líquido, a água quente, ela trincar, quebrar. Por que isso ocorre? Ocorre porque a partir do momento da temperatura que a xícara tem, vamos entender que, falando no popular, a xícara estaria fria, né? Mas a água, falando no popular, estaria quente. Mas a partir do momento que você coloca o líquido com uma temperatura diferente o objeto chamado xícara, ocorre uma diferença e vai ocorrer consequentemente o que? A saída de calor da água para a xícara. Acontece que, devido à xícara não ter sido preparado para essa transformação, você vai observar um fenômeno chamado choque térmico, que é a mudança brusca, ou seja, a xícara passa a receber o calor de forma brusca. E esse calor vem através do que nós chamamos água. Certo, pessoal? Espero ter esclarecido a nossa temática de hoje e vamos às atividades de termologia.